Casar ou não casar? Eis a questão. E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. Tenho um argumento péssimo em favor do celibato sacerdotal, que ganhou destaque na história e que ainda hoje é mantido por muitos. E funciona mais ou menos assim. A vida matrimonial, a vida do casal, é moralmente e espiritualmente suspeita, um mal menor. E a vida sacerdotal, os líderes religiosos, são atletas espirituais. E como devem ser atletas espirituais irrepreensíveis, por isso, os padres não devem ser casados. Santo Agostinho é um dos pilares importantíssimos, centrais, não só na vida espiritual, mas também na doutrina e na teologia da igreja. Mas é difícil negar que este argumento, que acabamos de mencionar, encontra apoio em algumas das suas reflexões sobre a sexualidade, né? Para ele, o pecado original era transmitido a partir da união sexual, ou seja, era algo assim como uma doença sexual transmissível, né? O sexo dentro do matrimônio, do casamento, era visto como venialmente pecaminoso, um mal necessário. Este ponto concreto sobre esse pensamento doutrinal é obviamente agora superado. Mas toda esta premissa, todo este jeito de explicar o celibato sacerdotal, que como falávamos no início, é um péssimo argumento, vai em contra de uma compreensão saudável e verdadeira sobre a criação. Desde o início, desde o Gênesis, nossa fé nos revela que tudo que Deus fez foi bom. E aqui entram duas verdades essenciais. Primeiro, que tudo foi feito por Deus. As criaturas mais sublimes, mais perfeitas, como aquelas mais básicas, foram feitas por Deus. E tudo era bom desde o início. E neste caso, o relacionamento matrimonial, também a capacidade procriativa, generativa do ser humano, foi criada por Deus. Então, foi e é ainda boa. Mas essa verdade de que tudo é bom, pois foi criado por Deus, nos leva e nos conduz a uma outra verdade importantíssima. Tudo é criado por Deus, toda a criação é criada por Deus e é boa, mas não é Deus. A criação é uma imagem da beleza de Deus, sim. Representa a grandeza e a generosidade, a presença de Deus, sim, mas não é Deus. Na doutrina cristã sobre a criação, sempre encontramos um grande sim e um grande não. Sim são de Deus, mas não são Deus. E na história da humanidade, esta tem sido sempre a grande tentação, colocar algo bom, belo, algo verdadeiro no lugar de Deus, no trono de Deus. Mas toda esta premissa, toda esta introdução, nos abre a oportunidade a falar sobre o celibato sacerdotal de uma forma mais saudável. Porque se tudo na criação nos conduz a Deus, nos lembra de Deus, mas também nos permite um encontro e uma união com Deus, também as coisas mais íntimas, mais sagradas, como nossa expressão afetiva e nossa sexualidade, são um meio para chegar a Ele. E isto nos permite apresentar já algumas das objeções, algumas das críticas específicas neste campo do celibato sacerdotal. E são críticas desde conversas mais informais, como com um motorista de Uber ou um taxista, até com pessoas mais próximas à minha vida, como amigos, ou também no mundo eclesial religioso, né? Uma das primeiras objeções é que não é algo bíblico. Porque a Bíblia mesma, desde os primeiros capítulos no Gênesis, diz para toda a humanidade: sejam fecundos, multiplíquem-se. E por que então os padres não estão fazendo isso? Ou também as almas consagradas que vivem no celibato. Então deveriam cumprir, porque senão estão pecando, estão incumprindo um mandato divino. Ok, então primeiro é importante entender que esse mandato é para a humanidade, para a raça humana, não para pessoas individuais, né?
E um contra-argumento bíblico claríssimo e potente diante disso, que estaríamos falando que os apóstolos, e especialmente que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, pecaram, porque eles não estão cumprindo este mandato, eles não geraram filhos. Então, não pode ser um argumento esse bíblico usado desde o Gênesis. Outro argumento bíblico está numa das cartas de São Paulo, quando ele fala na carta a Timóteo, sobre a condição, o perfil dos bispos e dos presbíteros. Ele fala que sejam, sobretudo os bispos, esposos de uma mulher só, né? E também que tenham filhos exemplares. Então muitos dizem, viu? Então São Paulo está falando que os bispos e os presbíteros devem ser casados. Aqui tem outra falácia argumentativa, porque o fato que o São Paulo esteja recomendando aos bispos de seu tempo de ser esposos fiéis de uma mulher só e que tenham filhos exemplares, não estava querendo dizer que eles tinham que ter mulher e que eles tinham que ter filhos. Outra vez, a mesma Bíblia contradiz este argumento, porque Paulo mesmo, bispo, não era nem casado, nem tinha filhos. Então seria uma hipocrisia ele estar exigindo dos outros algo que ele mesmo não está fazendo. Agora aqui abre outra questão. Ah, mas por que tem então bispos desde o início do cristianismo que estavam casados e por que agora não casam? Isto é muito interessante, mas não podemos perder foco na questão histórica e cultural. Obviamente, no início da igreja, a vida celibatária foi algo que foi se celibatária, ou seja, que não casavam, foi algo que foi se constituindo com o tempo. E na evangelização inicial, não todos já viviam nessa condição. Por isso, em várias cartas, não só em Timóteo, São Paulo insistia que esses homens escolhidos desde os esposos, desde homens casados, fossem exemplares e fervorosos. E foi uma prática que continuou por vários séculos. Mas é importante fazer uma diferença. Uma coisa eram homens casados que se tornavam sacerdotes, que isso podia, a sacerdotes que casavam, que isso nunca aconteceu na nossa tradição católica. Mesmo hoje, em alguns dos ritos orientais, católicos e alguns mais locais, existe também esta prática de homens casados que se tornam sacerdotes, mas nunca sacerdotes que casam. E de fato, quando o homem casado que se tornou sacerdote fica viúvo, ele deve permanecer viúvo. E ainda mais, nas tradições onde isto acontece, os bispos, geralmente, é comum, prática comum que sejam escolhidos entre os célibes. Agora, a Igreja Católica não tem sacerdotes casados. Também é falso, existe enquanto aqueles sacerdotes de outras tradições que, se convertindo ao rito latino, católico, continuaram o seu sacerdócio com a sua família que já tinham desde antes. Mas esses casos são muito poucos. Para que serve toda esta explicação inicial? Serve para entender que a condição célibe, enquanto que não casam dos sacerdotes, não é um dogma irrenunciável. É uma disciplina tradicional e reconfirmada por muitíssimos dos papas, João Paulo II, o Papa Bento, o Papa Francisco mesmo, como uma disciplina, uma prática no rito latino, ou seja, no nosso rito ocidental católico. Mas não é um dogma de fé. Não podemos também levar a categorias absolutas algo que não é verdade. Mas é uma disciplina estável, tradicional e mantida na nossa igreja. E então, com isto da disciplina, temos que dizer, outra crítica, que a igreja proíbe aos sacerdotes de casar. Pensa no seguinte, na ilógica na falta de lógica desta argumentação, porque a igreja sustenta a dignidade do matrimônio. Tanto assim que é uma categoria de sacramento, ou seja, de ação direta de Deus na santificação dos seus filhos e filhas. O matrimônio como uma realidade que nos eleva a Deus e nos incorpora à igreja, ao amor de Deus. A dignidade do matrimônio. E que a igreja proíba isso para alguém. É algo muito sério. E algo ilógico. A igreja não proíbe o matrimônio para ninguém.
os sacerdotes livremente escolhem o caminho celibatário. Pelo menos essa é a insistência, o ensinamento e o acompanhamento da igreja a seus seminaristas e a todos aqueles que seguem o caminho sacerdotal. O caminho do sacerdócio e do celibato no sacerdócio e também em outras realidades consagradas é uma escolha. E aqui temos que ir àquela passagem também das Escrituras de Cristo mesmo, quando falava que alguns são célibes porque foram feitos pelos homens, outros pelas circunstâncias e outros por uma escolha pessoal pelo reino de Deus. Como ele mesmo, Cristo, Filho de Deus, foi uma escolha pelo reino de Deus. E isso me permite talvez concluir com outro argumento, não péssimo como aquele do início, mas sim insuficiente. Aquele argumento prático, que fala do sacerdócio célibe como algo prático, porque assim fica mais disponível para cumprir sua missão. E tem algo de verdade, eu sou missionário de outro país, então para mim, eu penso, fica muito mais fácil ser transferido de um lugar a outro e cumprir minha missão se não estou sujeito ou responsável de uma família, de uma esposa, de filhos, senão seria tudo bem mais difícil, né? Também é falso aquilo que também existe, que que a igreja proibiu o celibato sacerdotal para poupar as despesas dos seus sacerdotes. Assim não tem que cuidar de sacerdotes e filhos, família, etc. Como já vimos, esse argumento, além de muito superficial, é rebatido, é oposto à história mesma desta prática. Então, esse argumento prático é insuficiente, é verdade, mas é muito insuficiente. O importante é não se esquecer do ponto inicial. Tudo foi feito por Deus e tudo é bom, tudo criado é bom, pois foi feito por Deus. Mas nada disso é Deus. Então, tudo que nós experimentamos, tudo que nós conhecemos, toda a verdade, a bondade, a beleza do mundo, da criação de nós mesmos, das nossas habilidades, faculdades e capacidades, tudo é um caminho para o encontro com Deus. O sacerdócio, na sua prática celibatária, nos lembra dessa verdade. A escolha que Deus faz de um grupo de pessoas no sacerdócio de homens e na vida consagrada, homens e mulheres, para viver célibes, é para lembrar ao mundo seu destino final, uma união íntima e exclusiva com Ele, e nele com toda a criação. Deus abençoe.